Boa noite, boa noite. Boa noite, Michele. Oi, Lígia. Oi, cadê Tudo eu? bom? Tô Tá aí? aparecendo? Tá Eu tô aqui. aparecendo. Tô aparecendo? Tá aparecendo. Pra mim tá tela preta, não sei. Tá a tela preta? Não, para mim tá Tá. aparecendo. Ah, então Boa tranquilo. noite, Michele. Boa noite, Rude. Boa noite, pessoal que está entrando. Rose. Boa noite, Andréia. Bom, para variar, eu não sabia como fazer para entrar, né? Por isso que eu demorei uns minutinhos. Mas vamos lá. Eu até sei, na verdade, que dá para colocar o nome da live aí em cima, né? Esqueci de fazer isso. Dá, Mas vamos deixa eu lá, quem ver. está entrando agora? Edinaldo, boa noite. Dá para você editar aí? Deixa eu ver se dá pra eu pôr, mas eu acho que é só você mesmo. Você tem que clicar no meu comentário com o tema da live e aí aperta fixar comentário. Tá, quem está entrando aí, aperta no aviãozinho, envia para os amigos. Eu estou enviando agora também, para lembrar o pessoal que tem essa live de hoje. Vamos ver, clica onde? No seu nome? No meu comentário. No seu comentário? Cadê o seu Eu comentário? coloquei efeitos da respiração, vou pôr de novo. Aí você clica Mas eu só sei que numa vez no comentário. dá para colocar em cima também, não dá? Dá quando você abre a live, aí teria que ter colocado o tema É isso, eu tinha visto isso antes, mas eu esqueci. como Fiquei título, né? emocionada. Como título. Aí Oi, você pode Águida. clicar no meu comentário. Tá, deixa eu clicar aqui. Duas vezes, é isso? Só uma vez. Clica, vai aparecer fixar comentário. Tá Aí, aí. ficou. Bom, então é isso. Boa noite a todos. Acho que a gente já pode começar a falar, né? Primeiro puxar o tema aí. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos da respiração nos tipos de atenção, né? Antes da gente entrar no tema propriamente dito, nós vamos nos apresentar. Tem gente que nos conhece, tem gente que não nos conhece aqui. E hoje a gente vai começar de um jeito diferente. Eu vou apresentar a Lígia, né? Então, a Lígia, vou começar apresentando que, assim, nós nos conhecemos na sala de aulas de psicomotricidade, né, Lígia? A Isso. Lígia foi minha aluna, mas eu sei um pouquinho mais da história dela do que isso. Então, a Lígia, ela é bacharel em artes cênicas, ela fez licenciatura em arte e educação, depois que ela foi parar lá na pós-graduação de psicomotricidade, com várias inquietações, várias questões que ela queria saber sobre o desenvolvimento infantil. E desde pequenininha, ela tem uma vivência pessoal com música. Tem várias pessoas da família dela, né? Inclusive os pais, os irmãos, que são das artes. Né? O pai dela tá aí, o Edinaldo, toca, faz paródia. Quem puder, inclusive, curtir lá a página dele do YouTube, é muito legal. Ele faz umas paródias muito legais. Verdade. Tem primos que são da área também, que fazem muitos shows. E a Lígia também, na verdade, faz shows. Ela trabalha com essa parte musical e ela é autodidata em violão e em canto. Tem uma voz linda que encanta, inclusive. Tem a página dela, que é o arroba de canto em canto. Quem puder seguir lá, ela faz alguns trabalhos como artista também. Ela não trabalha só como educadora, como arte educadora e como psicomotricista. E ela tem bastante experiência em musicalização para bebês e para crianças pequenas, né? Ela atua em algumas escolas e também dá aula num centro de desenvolvimento infantil, um lugar que, pelo que ela fala, é muito bacana, né? Ela também joga capoeira, e ela fez a pós-graduação lá na FMU, né? E hoje ela é psicomotricista lá, minha parceira de trabalho no Espaço Movimento Interdisciplinar.
E nós estamos com um projeto juntas aí bem legal que a gente vem amadurecendo há algum tempo, a gente colocou em prática. Esse mês teremos o curso Diálogos entre Música e Psicomotricidade, que será no dia 24 de outubro, né? Reservem essa data, quem tiver interesse. Da outra live, quem ganhou foi a Águida, que está presente também aí na live. Parabéns, Águida, já que a gente não pôde dar o parabéns ao vivo lá, né? Porque foi depois. E hoje nós faremos também o sorteio de 50% de desconto nesse curso. Ao final da live a gente explica um pouco melhor como isso vai acontecer. Nós faremos uma postagem dessa live de hoje e vamos orientá-los, né? Então é isso, a gente está com uns projetos bem legais, né, Lígia? Isso. Muito bom tê-la aqui. O pessoal aqui, a Flávia já falou, estou inscrita, e é isso mesmo, já tem um pessoal inscrito, nós já temos uma quantidade de alunos inscritos, participantes, né, no curso, então a gente tem uma vaga, as vagas são limitadas, né, então aproveite aí para... Boa sorte no sorteio, né, espero que alguém daqui da live consiga e participe com a gente. Então agora é minha vez, né, de apresentar a Monique aqui, né, acho que para quem não conhece, a Monique, ela foi minha professora na pós-graduação de psicomotricidade, ela é pedagoga, né, sua formação inicial é na pedagogia, ela é especialista em psicomotricidade, em neuropsicopedagogia e em educação inclusiva. Ela estudou música quando adolescente, né, apesar de não ter a mesma história, né, que eu tive na minha família, de ter várias referências. Ela é pioneira na família dela a estudar música e tocar piano e tocar violão e se arriscar também a cantar, né, apesar de superar, né, algumas barreiras da timidez, ela consegue, canta muito bem também. Então, ela tem muita experiência na área clínica da psicomotricidade, da psicopedagogia, alguns anos trabalhando já nessa área, coordena a equipe Movimento Interdisciplinar, da qual eu faço parte, então a gente tem uma equipe de vários outros profissionais que atuam junto também na área clínica, e além disso também é professora da pós-graduação de psicomotricidade lá na FMU, e tem também autoria de alguns livros didáticos na educação infantil, através do sistema PH, sistema de ensino PH. Então, são muitas habilidades, muitas funções, e além de tudo, ela sorri e é feliz, né? Opa, com certeza, vamos lá, né? É isso. E temos vários projetos aí. E estamos com esses projetos, né? Assim, além dessa live, algumas outras lives com outros temas vão acontecer aqui pelo Espaço Movimento, né? A gente sempre, nessa troca com a equipe, vão surgindo temas, vão surgindo vontades das coisas que vão emergindo das práticas, né, nossas, do dia a dia. Então, tem esses projetos das lives, dos cursos, né? Já tem outro curso aí em andamento, né? Além do curso da música e da psicomotricidade. Então, novidades vão aparecer por aqui em breve. Aí, o pessoal da equipe aí, Flávia, Débora, boa noite, Michele, o pessoal está em peso aí. Nós somos em 11 profissionais na equipe, né? Bom, e na verdade, conversando com a Lígia, né, há algumas semanas, e discutindo sobre alguns temas que a gente gostaria de conversar, nós estávamos falando justamente sobre algo que tem nos intrigado nesse momento de pandemia, mas também algo que é bastante relevante, e muitas vezes a gente escuta falar da parte de atenção por outras vias, por outros caminhos que não o caminho psicomotor, e nós achamos interessante, na verdade, trazer para vocês, nesse momento de pandemia, inclusive por conta de alguns sintomas que alguns pacientes vêm apresentando, né? Trazer um pouquinho dessa nossa experiência e falar um pouco mais da atenção, do tônus, né, atencional,
e falar que existem formas da gente melhorar a nossa atenção, ou seja, existe como a gente entender como ela funciona, e existe como a gente aprimorar a habilidade trabalhando com a respiração consciente. Porque num primeiro momento, quando a gente fala tanto de atenção como de respiração, nós estamos falando de questões que são involuntárias muitas vezes, né? Porque o ato de respirar, de inspirar e expirar, ele acontece por uma necessidade fisiológica. Então, mesmo que a gente inspire e não queira expirar, vai ter uma hora que o ar vai ter que sair de alguma maneira. E quando a gente expira tudo e a gente prende a respiração, tem uma hora que a gente vai ter a necessidade de puxar o ar de novo, de inspirar, né? Então, é uma necessidade do organismo. E a atenção também, né? Porque, assim, a atenção, num primeiro momento, estudado inicialmente por alguns psicólogos do século XIX, lá do início do século XIX, ela, na verdade, foi estudada do ponto de vista que, assim, a gente consegue ficar atento às coisas que estão no ambiente, né? Assim como, na verdade, fala-se de atenção quando a gente foca num pensamento específico e consegue, de repente, falar sobre ele, né? Ou quando a gente tem alguma emoção e consegue falar daquela emoção, ou de uma determinada sensação, né? Porém, a neuropsicologia, né, ela traz vários dados para a gente, inclusive de que a atenção é algo voluntário, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse tema que tem nos intrigado, né, Li? Isso. A atenção, então, ela faz parte dos domínios cognitivos, né? A gente, junto com a atenção, tem as funções executivas, né? A memória, linguagem expressiva e receptiva também, cognição social, que é a capacidade de reconhecer a emoção do outro. Então, a atenção faz parte desses domínios, está dentro desses domínios cognitivos. E ela depende também de algo que a gente chama de controle inibitório, né? Para a gente conseguir sustentar a atenção, a gente precisa desse controle, que significa a gente ter o autocontrole para escolher o que a gente vai prestar atenção ou não, o que a gente vai fazer ou não, né? Quando a gente fala de controle inibitório, a gente pode usar como exemplo o que a gente tem visto hoje mesmo, que são as aulas online, né? As crianças que estão participando de aulas online ou de vivências através do online, ela tem que ter esse controle para estar ali atenta ao que está acontecendo na aula e não desviar a sua atenção para alguma outra coisa que ela possa fazer dentro de casa. Vou pegar um lanche na cozinha, vou ver o que minha mãe está fazendo lá na cozinha, ou então vou abrir o celular para ver a mensagem que meu amigo me mandou. Então, é o controle dessa atenção daquele momento para o que ele precisa fazer. Um outro tipo de controle inibitório a gente vê também no corpo, né? Da gente brincar, por exemplo, de estátua. Essa brincadeira que ela pode acontecer de uma forma lúdica, né? E as crianças ouvindo a música e aí, ou com algum sinal, ou alguma pausa, o silêncio, ou algum sinal dentro da música, sustentar o gesto do corpo, né, naquela pose. E isso é a criança ter o controle do próprio corpo. E então o controle inibitório ele está automaticamente ligado com o autocontrole e automaticamente ele traz um autoconhecimento também, né? E sustentar esse tônus, né? A gente está falando de tônus postural, né? Nessa brincadeira da estátua. Isso, que envolve toda a parte muscular, mas que envolve também toda a parte do córtex. E quando a gente traz a questão do controle inibitório, é esse freio que muitas vezes a gente precisa ter para trabalhar em relação aos impulsos. Senão, se a gente agir sempre com impulso, né, ou pelo impulso, a gente acaba se dando mal em muitas situações, né? Então, quando a gente volta a falar aí dessa questão de controle inibitório, o controle inibitório ele faz parte das funções executivas,
né? E a Diamond, que é uma das pesquisadoras mais atuais e mais estudadas, ela traz 3 fatores muito importantes que fazem parte das funções executivas. Então, além do controle inibitório, nós temos, como a Lígia já citou, né, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho. Né? Então, são 3 itens que cada um deles levaria minimamente uma live para a gente poder aprofundar um pouco mais, porque a nossa ideia hoje aqui é trazer alguns exemplos também, para que a gente possa vivenciar, né, dentro de casa, já que nós estamos, assim, ainda num momento bem de cuidados, né, e que exigem bastante cautela. E aí, falando nessa parte de atenção, de tônus, que envolve a parte muscular, que envolve a nossa postura, que envolve a parte músculo-esquelética, nós temos que lembrar uma coisinha, que assim, não sei se vocês sabem, mas assim, na base nós temos uma evolução, uma maturação do cérebro que é da base para a parte frontal. Então, aqui na base do cérebro, no tronco encefálico, nós temos nessa região neurônios que são em feixes, que são diferentes de outros neurônios em outras áreas cerebrais. Esses neurônios, eles têm, assim, eles não têm a função do tudo ou nada, ou seja, eles não funcionam de uma vez só. Eles não desligam de uma vez e eles não ligam de uma vez, né? Então, usando uma terminologia mais fácil. Tem criança aí na live também. Rodrigo, boa noite. Manu, boa noite também. Manu é lá da equipe, psicóloga. E então, olha só, uma das coisas que, assim, que a gente percebe, né? Onde que a atenção está envolvida? Aqui, nesse momento, ela tem que estar envolvida. Né? Por quê? Por exemplo, eu e a Lígia, nós temos um foco nessa live. Se a gente perder esse foco, né, a gente desanda, né? Assim como desandaria uma receita, por exemplo, que a gente estivesse fazendo na cozinha, né? Então, nessa área aqui, onde nós temos um dos neurônios em feixes, quando a gente fala de estado de repouso e estado de alerta, é justamente essa área que controla tudo isso e, logicamente, que controla também a nossa atenção. Né? Então, esses neurônios em feixes, eles não deixam com que a gente, né, quando a gente pensa assim, como a gente acorda e que a gente vai despertando pouco a pouco, não é só abrir os olhos e dizer, estou acordada, né? A gente vai despertando gradativamente. Assim como, então assim, a gente desperta e aí ao longo do dia a gente vai, inclusive a nossa postura ela vai mudando em relação a isso, nosso tônus ele vai mudando, né? Lógico que tudo vai depender de fatores ambientais também, não é só o acordar e dormir, e para dormir também, porque se fosse fácil dormir, né, não teria gente com insônia, seria só fechar os olhos e falar bom, pronto, cérebro, hora de desligar, hora de dormir, fechamos os olhos, plim, e vamos dormir. E não é assim. Então, assim, quando a gente fala de estado de vigília, né, quando a gente está acordado, e de sono, a gente tem, na verdade, todos os níveis atencionais, né, então, de intensidade mesmo, eu estou falando aí no meio, entre um e outro, né. Bom, então a gente, na verdade, já falou um pouquinho dessa parte de atenção. E é importante, assim, a gente até lembrar, né, do bebê. Né? A Lígia, que trabalha com bebês, eu acho que ela pode trazer isso de forma mais ilustrativa para a gente, porque, assim, a gente está falando de adulto, ou talvez algumas crianças, adolescentes que estejam assistindo a live também, mas como é que funciona essa atenção lá no bebê, Lígia? Isso, então os bebês, eles conseguem receber as informações do ambiente, né? Como a gente, através do sistema sensorial, então através da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar, do sistema vestibular, do proprioceptivo. Então, eles captam todas essas informações de uma forma intensa, simultânea, né? Mas, do contrário, ele percebe o som da voz do pai, o cheiro da comida que está acontecendo ali na casa, a roupa que está tocando o corpo dele, tudo isso como uma informação geral. Ele não consegue ainda dar um retorno muscular para esses estímulos que ele recebe. Então, os atos dele não são controlados. Ele não tem exatamente aquilo que a gente estava falando do autocontrole, né, e da autopercepção,
para entender como reagir a esses estímulos. Então, as respostas motoras do bebê são são globais, né? O corpo todo reage àqueles estímulos, diferente do que a gente já é capaz de fazer, que selecionar aquele estímulo que chama a nossa atenção, né? Que é nosso tema, e dar aquela resposta, ou não dar uma resposta, se for o caso, né? Então, se eu estou aqui na live e tiver algum som aqui no meu vizinho, eu consigo não dar a resposta para esse som e continuar atenta ao que está sendo o meu estímulo agora, o foco que eu quero ter agora, né? Então, essa é um pouco dessa diferença que justamente necessita essa maturação, tanto cerebral como psicomotora também, né? Não é só, é um desenvolvimento integral desse ser humano para ele ter essas capacidades. Exatamente. E, na verdade, uma boa notícia é assim. A gente sabe, a gente está falando de bebês a gente considera até uns 2 anos de idade, né? A partir dos 2 anos, a gente já consegue trabalhar o controle inibitório, né? Então, isso a gente trabalha de forma sempre muito lúdica, né? Sempre através realmente dos jogos, das brincadeiras, né? Desde o jogo e da brincadeira no colo, mesmo quando pequenininho, mas a gente consegue desenvolver as habilidades de controle inibitório. Como a Lígia estava falando, né? Ela precisa, então, ignorar estímulos que são distratores. Estímulos que tem no ambiente, sejam eles visuais, né? Sejam eles auditivos, sejam eles que envolvam, na verdade, toda a parte do tato, porque às vezes uma etiqueta pode ser uma coisa que incomoda, né? Então a gente tem que ignorar todos esses estímulos que não são os relevantes para o momento, né? E aí por isso que a gente chama de atenção. E essa atenção, ela pode ser dividida em alguns tipos, por isso que no nome da nossa live também tem tipos de atenção, porque nós temos tipos diferentes de atenção, né? E quando a gente fala de tipos diferentes de atenção, então nós vamos trazer 4 tipos aqui para a gente discutir hoje, que é assim, a atenção, onde a gente foca num estímulo, que é o chamado de atenção seletiva, quando a gente consegue selecionar um estímulo, e trabalhar com aquele estímulo e responder àquele estímulo. Então, eu ignoro os demais estímulos que eu tenho no ambiente, né? Porque, assim, o meu cérebro já, então, amadurecendo, ele aprende a ignorar algumas coisas e dar atenção a outras, né? Nós temos também uma atenção chamada de atenção sustentada, que é o que a gente está acostumado a escutar falar de concentração, né? Essa atenção sustentada, é como o nome diz, né? O quanto a gente consegue sustentar essa atenção, né? Lógico que vai depender da idade. Essa atenção sustentada, ela vai mudar justamente por conta dos estímulos ambientais e de toda a maturação neurológica e fisiológica, né? No organismo de cada sujeito. E dentro dessa atenção sustentada, nós temos... nós precisamos selecionar o estímulo para poder manter pelo tempo necessário para terminar uma tarefa. Por exemplo, uma criança em idade escolar, né? Então, por exemplo, uma aula de matemática, o professor deu uma folha com continhas, por exemplo, com problemas para resolver, né? Então, o ideal, na verdade, é que ele tenha tempo para isso e que ele consiga se manter atento do começo ao fim da tarefa, né? Ignorando que, de repente, alguém, pensando nesse momento de pandemia, né? Mas ignorando que, de repente, ele escutou um barulho de panela lá na cozinha, que o cachorro do vizinho latiu, né? Que o passarinho estava cantando perto da janela, ignorando outros estímulos, né? Que o ambiente traz, inclusive, assim, pais, né, que estão assistindo a live, é importante, assim, que durante esse momento, tanto de trabalho de vocês, talvez pela maturidade mesmo, né, vocês consigam ignorar muitos estímulos, mas crianças e adolescentes nem sempre. Então, é importante que a criança faça aula num ambiente que seja
que não tenha muitos estímulos, ou seja, que não seja um ambiente aberto, como uma cozinha que entra e sai gente, ou que passa gente, né? Ou que de repente pode ter alguém ali cozinhando, ou eventualmente passando por alguma razão. Então, de repente, se puder ser num ambiente fechado e com mais, que a criança possa, na verdade, se manter atenta àquilo, é importante, né? Então, falando principalmente hoje a gente tem, na verdade, por conta das aulas remotas, né? As aulas têm exigido muito da parte auditiva. Então, tem muitos professores usando recursos visuais, mas os recursos auditivos, eles têm sido extremamente explorados. E por conta de a gente não visualizar o corpo do outro, muitas coisas, na verdade, que, vamos supor, se explicaria, inclusive numa lousa, alguns professores têm lousa em casa, que nós sabemos, né? Inclusive as meninas da equipe que dão aula em escola, tem o material todo separado lá para poder dar a aula, mas nós sabemos que todos esses estímulos, né, do meio, né, quando a gente pode oferecer mais recursos, lógico que aquilo é muito melhor. E quando a gente pensa na pirâmide da aprendizagem, né, a gente retoma a seguinte questão, né, que assim, nós estamos tendo algumas aulas, a maioria dos adolescentes, crianças e adolescentes estão com as câmeras fechadas, estão muito com a questão realmente, a audição que está sendo mais requisitada, e muitos estímulos no ambiente, eles acabam prejudicando esse nível atencional, né, pelo tempo que ele precisa se manter atento ali e ligado. Então é importante que a criança, o adolescente e mesmo os adultos que estão trabalhando em casa, levantem a cada 1 hora, que andem um pouco pelo ambiente, né? Que bebam muita água, que se hidratem também, isso é muito importante, né? Porque tudo isso, assim, o organismo funcionando bem, lógico que a gente consegue se manter mais atento também, né? Bom, dentre os níveis atencionais, a gente vai trazer também um outro tipo de atenção, que é a atenção dividida, né? Como o nome diz, é dividir a atenção entre 2 ou mais tarefas. Então, eu posso, de repente, pensar no ato de dirigir, né? Estar dirigindo, ele vai demandar que eu, além de todo o controle, então, assim, pensando que eu já dirijo há alguns anos, ou seja, tem muitas coisas que estão automatizadas porque já passaram pelo nível consciente, né, da aprendizagem. Então, tem muita coisa automatizada, mas eu tenho que prestar atenção nos 3 espelhos, né, em buzinas, em pedestres, em placas de trânsito. Olha quanta informação que a gente tem ao mesmo tempo, né? E nos faróis, né? Ou seja, tem muitas coisas acontecendo simultaneamente e que é importante que a gente entenda que é esse tipo de atenção, que é dividir a atenção entre vários estímulos, muitas vezes ele acontece e muitas vezes ele é necessário, né? Bom, então nós temos outros tipos de exemplos também, até, vamos supor, nas aulas virtuais, né? Ou nas aulas presenciais, no mesmo ambiente físico, né? Porque presenciais são todas as aulas, inclusive as que estão acontecendo, a não ser as gravadas, mas o aluno está, de repente, com um caderno, escutando o professor falar e está anotando uma informação, né? Então, ele está dividindo a atenção dele entre ouvir o professor e anotar, e selecionar aquilo que é relevante e anotar aquilo que é relevante num caderno, né? Então, sustentar a atenção, selecionar o estímulo, sustentar a atenção, dividir entre mais tarefas, demanda um trabalho de várias regiões do cérebro, não só uma, né? E nós temos também a atenção alternada, né? Que a atenção alternada é quando eu faço uma coisa e paro e para fazer outra, mas eu estou fazendo, às vezes, coisas que são quase simultâneas, né? Mas eu posso parar, vamos supor, entre uma comida que está no fogo e uma roupa que eu coloquei na máquina, prestar atenção quando a máquina desligar, né? Que eu vou ter que estender a roupa, que se ficar lá muito tempo, vai ficar toda amarrotada, vai dar mais trabalho para passar, né? E aquela comida que pode estar no fogo lá, quanto tempo, se eu preciso ficar perto, mexendo, se eu posso me afastar, se eu posso fazer uma terceira coisa, inclusive, né? Então, na verdade, nós trouxemos esses níveis de atenção para a gente poder discutir aqui,
né? E verificar quão importante, na verdade, é conseguir ignorar estímulos ou não. E uma coisa muito importante, que assim, falando, já que a gente trabalha mais com criança, com adolescente, né? Eu e a Lígia, propriamente dito, lá no consultório nós atendemos também adultos, né? Nós trabalhamos mais com criança e adolescente. Entender que muitas vezes os tipos de atenção e os níveis também, né, as intensidades em que elas ocorrem, elas podem estar prejudicadas em alguns sujeitos, não só aqueles que têm o famoso, né, e conhecido TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas outros transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno de aprendizagem, né? Um deles é a descalculia, um outro a dislexia, né? E alguns transtornos motores também. Ele pode estar presente em alguns transtornos de linguagem, lá que os nossos fonos trabalham, Michelle e Vitor, né? E podem também estar presentes em alguns outros momentos, e aí nós temos uma situação muito atípica. Há 15 dias eu e a Roberta estávamos aqui falando sobre depressão na infância e na adolescência, e falamos exatamente sobre alguns pontos importantes que os pais e os educadores precisam reforçar. E aqui nós vamos frisar o seguinte: níveis atencionais e tipos de atenção, eles podem estar prejudicados em sujeitos com quadros de depressão ou com traços depressivos, com traços de ansiedade, né? Com outros quadros também psiquiátricos e também com alterações nos próprios domínios cognitivos, que são as doenças degenerativas. E agora eu vou falar também um pouquinho da maturidade e da terceira idade, né? Nos casos de Alzheimer, de Parkinson e outras doenças que nós poderíamos, inclusive, estar abordando um pouco mais, mas, assim, os padrões atencionais, eles podem estar defasados. Então, a gente não está necessariamente colocando que o TDAH é só o problema que pode estar aí por trás de uma dificuldade atencional. Então, sempre por isso, né, que carece de uma avaliação, né? Às vezes essa avaliação ela precisa ser multidisciplinar para entender o que está acontecendo com esse sujeito, para que a gente possa fazer a intervenção da melhor maneira, né? E aí nós trouxemos algumas coisas, né, Lígia, para fazer aqui, já que a gente vai falar de respiração, né? Isso, como a gente falou no início, a respiração, então, ela é um ato orgânico, um ato involuntário do corpo, né? A gente não precisa pensar para respirar, mas a gente pode pensar para respirar e ter o autocontrole também para realizar a respiração consciente. E essa respiração consciente, o que ela vai trazer? Ela vai trazer justamente o autoconhecimento. Então, a percepção de si, de como eu respiro, de quanto eu consigo sustentar essa respiração, o tempo de inspiração, de expiração, a apneia, né, que é a gente parar de respirar de forma consciente também, né, segurar o ar de forma consciente, então fazer esse movimento de apneia, que faz parte dessa respiração consciente, desse controle respiratório. E o ritmo da respiração, ele vai afetar diretamente nos batimentos cardíacos e no funcionamento de outros sistemas corporais também, né? Então, a gente respirar de forma consciente pode colaborar com o foco nessa respiração, no ato de respirar, né? Então, a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, algumas práticas com a respiração consciente. Deixa eu ver, a gente já está... Lígia, vamos só ler alguns comentários aqui, ó. Então, a Marisa é mãe da Lígia, ela colocou assim: deixar comida cozinhando e vir dar uma olhadinha no celular, confesso que muito perigoso. Eu li isso. Tem uma questão, eu até pensei quando ela colocou, tem a questão dessa olhadinha no celular, que nunca é uma olhadinha, né? O celular é um universo que acaba buscando a nossa atenção cada vez mais, né? A gente entra para ver uma mensagem, aí já tem uma outra bolinha que chama a gente lá, aí a gente quer responder um outro, e aí a comida acaba queimando. Mas não queimou não, tava bem gostosa, viu, mãe? A Flávia colocou aqui: respiração tem tudo a ver com o processo de aprendizagem, né?
Nós temos outros comentários aí, nós temos um comentário da Cris também. Cadê que eu já perdi o comentário da Cris? Vamos ver. Tem vários comentários aí. Você quer dar uma olhada, Lígia? Se tem Deixa eu alguma coisa ver. para responder. Ah, entrou bastante gente aqui, dos meus amigos, também agradecer a presença de todos. Entrou o meu mestre, o Wellington, não sei se ele está aí ainda, falou que estava gostando do conteúdo. A Thalita da Capoeira também. O Jeff, a Cris, que se formaram comigo lá na faculdade. Então, são pessoas muito queridas. A Roberta falou que é importante observar realmente todas essas alterações, né? Inclusive para a gente. A Cris falou assim: oferecer recursos para aprendizagem, nossos alunos podem ser visuais, auditivos ou sinestésicos, né? Ah, o dilema das redes, da Flávia falando do documentário que tá rolando agora, né? Tá em foco. Eu não assisti ainda, vou assistir. Fala sobre exatamente isso, né? Desse universo que o celular proporciona aí, né? Então, vamos fazer as práticas, vamos, para dar tempo de fazer tudo, né? Vamos lá. Então, a gente vai começar fazendo... Eu fiz um triângulo aqui para ilustrar, mas eu pedi para a Lígia, né? Cadê o seu triângulo, Lígia? Tá aqui, eu não estou conseguindo ver, minha tela tá preta para mim, mas se vocês estiverem vendo, vai me falando. Então, a gente vai fazer o triângulo da respiração, nós vamos ensinar, né? Eu vi que tem paciente nosso aí que talvez já saiba. Então, a gente vai fazer assim, começar aqui de baixo, subir. Vocês estão vendo que é um triângulo que tem 3 lados iguais, né? Então, a gente vai tentar... Percebam que a gente está mantendo um ritmo, olha lá, ó. 1, 2, 3. No movimento ascendente, nós vamos inspirar. No movimento descendente, nós vamos expirar. E aqui nós vamos segurar o ar. Nós vamos fazer uma apneia. Inspira, expira, segura. Inspira, expira, segura o ar. De novo. Segura. Mais uma vez. Nosso desafio aqui hoje é o seguinte, para que vocês voltem nessa live e deixem um comentário depois. Façam o triângulo da respiração na hora de dormir e depois contem pra gente como foi, quantos triângulos vocês conseguiram fazer, tá? Porque eu tenho... Desculpa, eu tenho esse triângulo, mas eu tenho esse outro aqui também, ó. Esse é diferente, porque ele não tem os lados iguais, né? Legal, então, esse aqui dá para segurar mais tempo o ar, dá para segurar mais tempo o ar, inclusive, dá para fazer com diversos tipos de triângulo, e dá para a gente fazer, na verdade, com outras formas, nós usamos gráficos também para respiração, que qualquer dia a gente pode até compartilhar outras ideias. Essa questão de usar a forma geométrica é uma coisa muito simples, e que é fácil de mentalizar, e vamos tentar fazer agora com o corpo, porque às vezes não precisa traçar um triângulo, né? Inspira, expira, segura o ar. Inspira, expira e segura. Então, tentem fazer isso primeiro sentados. Às vezes dá um pouquinho de tontura, porque a gente não está acostumado a fazer respiração consciente, né? E o que acontece muitas vezes? A nossa respiração no dia a dia, ela acaba sendo curtinha, porque o bebê quando nasce, ele nasce respirando perfeitamente bem, né? Porém, com o passar dos anos e com as várias coisas que a nossa vida acaba tendo aí, tarefas para cumprir, crianças com lição de casa para fazer, né? Nós esquecemos de como inspirar e como expirar, né? Então, quando a nossa inspiração e expiração ela é curtinha, a gente introduz algo mais lento, inclusive nós podemos fazer movimentos maiores. A gente está fazendo pequenininho por conta da tela até, né? Mas podemos fazer movimentos maiores. Às vezes dá um pouco de tontura até a gente se engajar naquilo, mas assim, continue inspirando e expirando, soltando o ar preferencialmente pelas narinas, né? Mas quem não conseguir pode soltar esse ar pela boca, né? Bom, o que mais que a gente vai trazer aqui?
A importância também, ali já trouxe uma sanfona para mostrar que o nosso corpo, inclusive, ele funciona, apesar da nossa live não ser musical, né? Mas ele funciona, Não tem inclusive, jeito, né? Não escapa. como uma sanfona, né? Porque assim, a gente falando de caixa torácica, né? Então prestem atenção se a respiração de vocês ela é mais superior, ela é mais torácica ou ela é mais diafragmática, né? Então, quando a gente consegue, inclusive, fazer o músculo diafragma mexer mais e a caixa torácica menos, subir e descer menos, né? É melhor que a gente consegue, a gente cria mais espaço para encher os pulmões de ar, né? E é importante esvaziar sempre todo o ar que tem nos pulmões, né? E ali já vai mostrar para a gente a sanfona aí, que a gente, né, notou uma certa similaridade aí de entrada e saída de ar. A sanfona ela também funciona, então, com a entrada e a saída do ar, assim como a nossa respiração. E a sanfona ela tem um pulmão também, que é o fole, né? Essa parte do meio, ela funciona como o nosso pulmão. Então, quando a gente abre a sanfona, o fole se enche de ar. Então, ele enche. Só que a sanfona tem um fôlego enorme. E quando fecha, o ar sai. E o nosso pulmão solta o ar. Então, pressiona para sair o ar. Eu posso fazer assim, ou posso mostrar exatamente o ar saindo daqui, ó. Dá para perceber, tem um botãozinho aqui que é só para eu abrir e fechar, ó. Ó a respiração da sanfona. Ó a sanfoneira Viviane Doné entrando na live também. Então, essa brincadeira que a gente vai fazer é justamente acompanhar, né, o movimento da sanfona, mas percebendo no próprio corpo. Você quer mostrar também aí o seu diafragma para as pessoas acompanharem também? Então, pode. Na verdade, quando a gente inspira, né? Então, eu falo que assim, a gente vai trazer o ar para a barriga, mas não é para a barriga porque ele vai para os pulmões, mas é porque o diafragma ele mexe, né? Então, a nossa mão aqui, ó, a tendência é ela subir, ó. E quando a gente expira, a gente pode inclusive dar uma forcinha e empurrar, né, o músculo do diafragma para o ar poder sair melhor, como a Lígia fez com a sanfona e tirou todo o ar da sanfona. Né? Então vamos lembrar da sanfona e fazer esses dois primeiros exemplos, eles são mais assim para adolescentes e para adultos, né? Até porque o nosso público ele está bem diverso aqui na live. Mas nós trouxemos outras maneiras de trabalhar a inspiração e a expiração para melhorar os tipos de atenção também nas crianças, né, Lígia? Sim. Vamos fazer com a sanfona? Todo mundo pode respirar junto aí, então pratiquem aí assistindo. E depois deixa nos comentários aí qual que foi a percepção de cada um, como vocês se sentiram. Então vamos lá, o que você escolhe, meu? Eu faço um acorde ou eu faço só o ar da sanfona? Pode fazer só o ar, vamos lá, para o pessoal. Só o ar é melhor. Então vamos lá. Separou. Inspira. E aí vocês podem continuar aí, enfim, fazendo e depois deixando as impressões de vocês acerca disso, né? Trouxemos outros exemplos para trabalhar aí a respiração e, logicamente, os tipos de atenção também. Sim, então para trabalhar de forma lúdica, né? A gente falou desses exemplos de adultos e adolescentes, a gente também tem como trabalhar a respiração com as crianças, né? Eu que trabalho com bebês, como a Monique falou, eu uso muito os apitos. Os apitos, então, eles têm um efeito lúdico, que são vários timbres. Então, eu vou separar aqui um pouco. Eu tenho esses 3, que são apitos de pássaro.
Na verdade, tem mais um de pássaro, mas eu deixei ele diferente para mostrar. Então, eles têm timbres diferentes. Timbres e também alturas. Tem um som, tem um mais grave, um médio e um bem agudo. Então, vou mostrar aqui como a criança ela pode se interessar pela sonoridade e aí tentar fazer, através do seu interesse nesse brinquedo, ela tenta fazer essa expiração consciente, porque o apito ele vai exigir principalmente o movimento de expirar, né? Então, a gente inspira e solta o som com o apito. Esse aqui tá um pouco até... não tá funcionando direito. Mas ele é bem grave. Esse outro, que é um som do sabiá. A gente pode brincar com o ritmo também no apito, o ritmo da respiração, para fazer o som que a gente quer. E esse outro que é bem agudinho, que é um outro som de pássaro. Esse outro aqui é um som de rolinha, mas ele já tá... Enfim, antes da pandemia, né, as crianças colocando a boca no meu apito, tudo já... tanto babaram no apito que acabou o som dele. Tem esse outro de pato, também é de pássaro, como eu disse, eu deixei ele separado, porque ele é um som mais estacato, né? Assim, ele não dá... Até dá para fazer ele contínuo, mas ele sugere uma outra brincadeira com a respiração, com a expiração. Então, a gente pode colocar esse instrumento no meio da música e aí ter essa percepção da música, né? Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. E assim por diante. A gente pode trabalhar o ritmo da expiração fazendo o som do apito. E esse outro que é um apito de trem, também muito legal, que faz o som do trem. E ele tem um outro formato para colocar a boca, né? Então, cada um desses apitos também, eles acontecem de uma forma. Então, tem que perceber, ter consciência também de como fazer o som, né? Então, onde que coloca a boca, com que força que eu vou como fecha, não é? Porque tem que vedar, né? Para o som não sair pelas laterais do instrumento. Né, e por outro lado, também esse de rolinha, que eu acho que é o mais difícil para os pequenos, na verdade, ele tem o furinho aqui que tem que soprar e um furinho aqui que é onde sai o som. E muitas vezes a criança coloca a boca inteira e não sai o som, né? Por isso que acaba sendo mais difícil. Então, os apitos. E tem esse outro apito que é um apito de nariz, que é muito legal também, que é a expiração, ela não faz com a boca para fazer o som, ela faz com o nariz. Então, a gente tem um outro encaixe, que é com o nariz na ponta do apito, e a boca vai fazer a caixa acústica. Então, a expiração vai sair pelo nariz e o som eu vou mudar através da minha articulação vocal. Então, abrindo e fechando a boca, eu vou modular o som do apito. Então... quando eu abro, fica mais agudo, eu vou fechando, fica mais grave. Então, eu brinco um pouco com o apito de nariz. Aí já é uma consciência um pouco maior, né? Da gente encaixar e aspirar e movimentar a boca. É muito legal. Onde comprar esses apitos? Tem algumas lojas de instrumentos de efeito que vendem. Tem muitas lojas de instrumento para musicalização que são legais. Eu sempre indico o Tambores Zé Benedito, que fica lá na Teodoro Sampaio, em São Paulo. Ele tem muitos instrumentos de efeitos, né? Então, eu sempre indico o Zé, porque ele também tem outras coisas. A loja dele, para mim, é Nárnia, sabe? Eu me perco lá, eu entro e fico eternamente. Tem um estojo, isso, tem um estojo. A Fono Ana tá falando que tem vários, todos os sons de vários tipos de pássaro. Muito legal esse estojo também. Isso, o Wellington falou que ele está assim aqui na live, que ele está prestando atenção, inclusive, né? O Rodrigo, que está assistindo aqui a live, que ele já fez o triângulo da respiração comigo, ele falou que o ajuda bastante. A Maria Luísa está falando a importância da leitura com a respiração
Inclusive, para a gente fazer, Maria Luísa, até para a gente poder fazer as pausas, a Maria Luísa tem um trabalho muito interessante, ela tem um livrinho publicado sobre as letras, né? E é muito importante, na verdade, fazer esse trabalho durante a respiração, durante a leitura, porque a respiração, depois, a criança trabalhando desde pequena com as palavras, por exemplo, e brincando com as palavras, com os sons, com a inspiração, com a expiração, quando chegar no momento da leitura, ou seja, da decodificação, ela entender ali que existem sinais prosódicos, que são sinais de pontuação, ela vai saber fazer as pausas nos pontos finais, nas exclamações, fazer as interrogações, as vírgulas tão importantes e que indicam a respiração, inclusive na música, né, Lígia? A gente tem as vírgulas na música que indicam a respiração, né? E eu tenho, na verdade, uma outra coisa aqui, deixa eu tirar só algumas coisas aqui da frente, que eu trouxe aqui pra gente, eu trouxe um preparado aqui, vamos ver se eu vou precisar feitiço, de feitiço. água e detergente, que eu já tinha colocado, vou colocar um pouquinho mais. E aqui eu coloquei, tá até cheiroso, um suco de uva para dar uma cor, né? Dá para usar corante alimentício também, né? Atenção que, assim, crianças muito pequenas, não é indicado fazer isso que a gente vai fazer agora, porque às vezes ela pode sugar em vez de soprar. Então, de novo, é importante a gente trabalhar muito a expiração e soltar bastante o ar que está nos pulmões, porque isso ajuda não só a melhorar a atenção, mas melhora a atenção porque melhora o nosso estado de relaxamento em alguns músculos do nosso corpo. Então, quando a gente expira, aqui dá para fazer a bolinha dentro do próprio copo. Então, eu posso expirar até por um tempo mais prolongado. Eu posso brincar aqui de misturar essas bolinhas aqui, deixar elas menores para poder encher mais o copo, ó. Dá pra gente brincar de fazer a bolinha de sabão mesmo. E quando a gente mistura aqui na água, uma colherinha de café de amido, essa bolha, ela fica extremamente resistente e ela demora um tempão para estourar. E dá para fazer aquelas bolhonas bem gigantes, inclusive, né? Então, aqui eu fiz, na verdade, 2 preparados. Esse aqui é de uma cor, então, mais vinho, né? Que é o suco de uva. Eu fiz um outro, que ele tem... É legal que a gente trabalhe, na verdade, aromas. Ele tem meio uma cor de Coca-Cola aqui, mas eu fiz com shoyu, tá? Shoyu é um molho de soja. Eu já tinha colocado detergente também, já tinha deixado pronto aqui. Dá para trabalhar também. Dá para trabalhar com aqueles copos que são fechados. Dá pra gente fazer bolinha. E aqui, pela densidade do shoyu, não dá pra fazer bolha grande, ó. Tá vendo que ele pesa mais? A bolinha nem fica muito alta. Ó, ela vai, na verdade, caindo, porque ela é mais pesada, porque tem muito sal o shoyu, né? Então, a gente também pode trabalhar com essas propriedades. E crianças muito pequenas, então eu fiz, aqui só tem detergente aqui dentro, não tem nenhum corante, tá? Bom, crianças pequenas, dá para fazer bolha de sabão? Também dá. O que eu fiz aqui? Peguei uma garrafa, cortei, né? Tirei o rótulo, se tiver criança é importante tirar o rótulo para aquilo de repente não virar um brinquedo que pode ser uma arma, inclusive, a criança engasgar. Molha aqui, né? E a criança pode colocar a boca aqui, ó, para fazer a bolha de sabão. Muito legal, né? Ou seja, o canudo, que pode ser uma coisa perigosa, aqui a gente não tem o perigo e a gente trabalha a respiração. Agora, uma coisa bem legal que eu vou ensinar, nem sei se a gente tem tempo, mas assim, os educadores... A gente está com pouco tempo, acho que é uns 7 minutos. Podem colocar aqui nessa água, então, pode colocar corante, pode trabalhar com uma cartolina no chão
E conforme a criança for soprando, essas bolhas elas vão estourando numa cartolina branca e vai criando um mar de bolhas, de círculos. Na verdade, a criança consegue, inclusive, experimentar as formas geométricas a partir daí, né? E o círculo propriamente disso, e as cores, né? E também pode experimentar a mistura de cores, que se uma bolha de uma cor, por exemplo, amarela, cai em cima de um círculo azul, vai virar verde. Se o azul cai em cima de um vermelho, vai virar roxo. E aí ela vai experimentando várias possibilidades. Bom, nós estamos aqui com o nosso tempo aqui. Nós começamos uns minutinhos depois, mas estamos já finalizando a nossa live. Bom, é o seguinte, primeiramente, nosso muito obrigada às pessoas que participaram. Né? Nossa equipe também está aí presente, nós temos fonoaudiólogos, nós temos psicomotricistas, neuropsicopedagogos, psicólogos na equipe, temos professor de reforço escolar, né? Orientação de estudo, lá no consultório, no Espaço Movimento Interdisciplinar. E queremos agradecer aí a participação de todos e avisar que agora, quando encerrar a live, nós vamos deixar esse post aqui da live, vocês vão comentar para concorrer ao curso Diálogos entre Música e Psicomotricidade, vão fazer um comentário sobre a live. Se teve alguma coisa relevante, se eu tenho alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, coloquem lá num comentário, e num comentário seguinte, coloquem lá 3 nomes de amigos indicando o curso Diálogos entre Música e Psicomotricidade. Amigo A, B e C, estou indicando o curso Diálogos entre Música e Psicomotricidade. Todos que fizerem isso, curtirem a nossa página e curtirem o post também, estarão concorrendo, então, a uma vaga que será feito de forma digital pelo sorteio GRAM, como fizemos da outra vez, né? Deu tudo certo, né? O sorteio GRAM é uma forma digital que a gente experimentou e deu bem certo também. Nosso curso já está com algumas pessoas inscritas, né, Lígia? A Lígia que faz o controle aí. Temos 10 pessoas inscritas, isso, né? 10 pessoas inscritas já, as vagas são limitadas, então, se tiver interesse, nos procure, entra lá no link, faz a inscrição, participa do sorteio, boa sorte. Isso mesmo, e acho que é isso, demos o recado, né? Então, olha só, vamos fazer a postagem agora, vamos colocar um textinho lá, então comentem para estar concorrendo. Boa sorte a todos vocês, né? O sorteio acontecerá às 23 horas, tá? Antes que eu esqueça. Às 23 Muito obrigada, Monique, obrigada a todos aqui presentes. Obrigada, Lígia, obrigada, Marisa, Águida, enfim. A Nádia está aí, nossa, que professora maravilhosa, a Nádia também, Obrigada, Nádia. Sim, maravilhoso mesmo. Obrigada a todos, aos familiares também presentes. Sim, né? Os familiares, os amigos, os fãs, né, Monique? Também, né? Gente, beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Boa sorte para todos vocês. Boa sorte. Tchau, tchau.